Olá, queridos. Como combinado na última aula, né, vamos fechar hoje o assunto que fala sobre reformas religiosas, revisando a Igreja Anglicana da Inglaterra, que na época era o rei Henrique VIII, e em seguida revisando a Contra-Reforma Católica, né, ou seja, as atitudes realizadas pela Igreja Católica para não perder mais fiéis para as reformas protestantes, né, aquelas reformas religiosas que estavam ocorrendo na Europa no início do século XVI. Então, na semana anterior, na aula anterior, nós estudamos sobre o luteranismo e o calvinismo, né? E hoje vamos dar seguimento ao a terceira reforma protestante, podemos dizer assim, daquele contexto histórico. Mas antes eu quero dizer a vocês que eu peço licença para entrar em suas casas e que, de forma clara e objetiva, o meu intuito, através desse vídeo explicativo, é ajudá-los na construção de saberes históricos, né? Então, continuando aqui o assunto. O rei Henrique VIII da Inglaterra, ele tinha uma aliança muito forte com a Igreja Católica da Inglaterra. Inclusive, ele era católico. E a religião oficial da Inglaterra era a católica. Mas aí, quando ele quis que seus interesses pessoais fossem atendidos, né? E a Igreja Católica não permitiu, ele cortou a relação, né, íntima, né, de amizade, de parceria que ele tinha com a instituição católica em seu país. Que interesse pessoal foi esse? Foi justamente o interesse de... Ele já era casado e ele queria casar-se na Igreja Católica pela segunda vez com uma de suas amantes, que foi Ana Bolena, porque ele queria ter filhos com Ana Bolena e queria que esses filhos fossem reconhecidos e não fossem filhos ilegítimos, já que ele já era casado, né? E qual o objetivo dele com isso? Porque ele queria que Ana Bolena lhe desse filhos homens, porque a primeira mulher tinha lhe dado uma filha mulher, né? E o sonho dos reis naquela época era filhos homens para sucederem o trono quando o pai ou tivesse muito velho, doente, ou chegasse a morrer. Mas a Igreja Católica disse não, não vou atender esse seu pedido porque é tradição nossa, da nossa igreja secular, né? Essa tradição, casar na igreja apenas uma vez. E continua até hoje essa tradição, né? Na igreja. Então ele, diante disso, ele cortou relações com a Igreja Católica, criando uma igreja para ele próprio, para atender seus interesses pessoais, a seu bel prazer, né? Que igreja foi essa? A Igreja Anglicana, que aqui no Brasil, na atualidade, essa igreja é chamada de Igreja Episcopal, né? Tem no Recife essa igreja. Então ele criou a própria igreja e casou-se com sua amante e, como ironia do destino, a amante dele, que agora era uma de suas esposas, conseguiu dar a ele apenas também uma filha, que foi Elizabeth I, né? Que acabou depois se tornando-se uma das rainhas mais importantes da Inglaterra, mesmo sendo mulher, né? Isso vem mostrar que para governar, para ter atitude, habilidade e competência, não precisa ser homem, né? Homens e mulheres têm a competência, têm a habilidade, né? E a inteligência para fazer, para realizar o que precisa ser feito, né? Mas aí, diferentemente da igreja luterana e da igreja calvinista, a igreja anglicana não tem uma motivação de fé, uma motivação realmente de comunhão com Deus, de mudar a situação de vida das pessoas, né? Como teve essas igrejas calvinista e luterana. A igreja anglicana não teve essa motivação, né? A motivação da fundação da igreja anglicana, do anglicanismo, foi muito diferente da motivação do luteranismo e do calvinismo, né? O luteranismo e o calvinismo teve a motivação realmente da fé, da comunhão com Deus, né? Da verdadeira vivência da palavra do Evangelho do Senhor e da pregação verdadeira, né? Da luz da verdade da Bíblia. O anglicanismo não, já foi uma questão, surgiu por interesses pessoais para atender interesses de um rei, né? Então, assim, eu não vejo com bons olhos, na verdade, o surgimento dessa religião, né? Embora que hoje a igreja, ela é uma igreja protestante, como foi desde o início, e claro que hoje ela tem a sua importância, se desvinculou dessa questão desses interesses pessoais, prega a palavra de Deus, né? Nós estamos aqui
falando mal da igreja anglicana, que aqui no Brasil é chamada de episcopal. Estamos falando de um evento histórico em que ela foi consolidada, em que ela surgiu, né, para apenas atender interesses pessoais do rei Henrique VIII, que era muito radical, digamos, egocêntrico. Ele não aceitava o não como resposta, né? Então aí está o resumo do surgimento da igreja anglicana na Inglaterra, certo? Vamos agora para a revisão da Contra-Reforma. Como o próprio nome já diz, Contra-Reforma. Contra é um movimento contrário a que a reforma, que reforma a reforma protestante. Então o movimento de Contra-Reforma foi criado pela Igreja Católica. Com qual objetivo? Com o objetivo de não perder mais fiéis para as reformas religiosas, como por exemplo, para a Igreja Luterana, para a Igreja Calvinista e para a Igreja Anglicana, que foram os três segmentos cristãos protestantes que surgiram aí nesse evento histórico do início do século XVI. Então, a Igreja Católica se reuniu na cidade de Trento, na Itália, formando um concílio, ou seja, uma grande assembleia, uma grande reunião, justamente para traçar metas, estratégias, para não perder mais fiéis, para tentar até reaver aqueles que haviam abandonado a fé católica e ido para uma igreja protestante. Então, como vamos reaver esses fiéis novamente para a nossa igreja? E até para tentar mudar um pouco de conduta, se bem que isso não foi, né, muito possível. Teve alguma mudançazinha bem tênue, bem pouca, né? E dentro desse contexto surgiu um movimento extremista, que foi a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, né? Que vemos que de santo aí não tinha nada, que era também para defender interesses de alguns chefes católicos, e muitas vezes quem era considerado herege, porque discordava, porque questionava a Igreja Católica, era condenado e muitas vezes queimado na fogueira como em bruxaria ou como endemoniado, né? Então, a heresia, mais uma vez revisando para vocês, a heresia era o pecado contra a Igreja Católica, não era o pecado contra Deus. E quem cometia o pecado contra a Igreja Católica era chamado de herege, né? E essas pessoas eram condenadas, muitas vezes torturadas, né? Tortura física, tortura mental, psicológica. E na maioria das vezes, as pessoas tentando se livrar da morte na fogueira acabavam se autocondenando, né, para dizer assim, realmente eu estava, né, querendo me rebelar contra a Igreja Católica, ou então que estava cheio de bruxaria, de demônios, digamos assim, mas na verdade não estavam. Eles admitiam só para que quem escutasse no tribunal achasse que a Igreja Católica estava com a razão, quando acusava aquelas pessoas de heresia, né, de bruxaria, e que estavam querendo acabar com a ordem e o poder que a Igreja Católica tinha naquela época, né, e tem até hoje, é claro. É uma instituição muito importante no mundo todo, né? Então, a Contra-Reforma ela teve essa importância para a Igreja Católica de não perder mais fiéis para o protestantismo, né? Dentro desse contexto, a Igreja Católica criou um movimento chamado também de Index. O que foi o Index? O Index era uma lista onde tinha títulos de livros, que a Igreja Católica proibia que os fiéis católicos lessem, porque eles diziam que eram livros satânicos. Então o Index foi uma lista de livros proibidos para os católicos, não podiam ler. Mas que tipo de livros estavam nessa lista, nesse Index? Livros principalmente da cultura greco-romana, da cultura clássica. Livro de filosofia dos filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, né, que foi o primeiro grande filósofo da Grécia Antiga, da cidade de Mileto. Então eram mais livros assim, que valorizavam o ser humano, né, que trazia a questão do uso da razão, do raciocínio. Mas só que a Igreja Católica naquela época não queria que as pessoas tivessem esse acesso, né, a essa autonomia, a essa liberdade de pensamento. Porque durante esse contexto de Idade Média, e aqui já a Idade Moderna, início da Idade Moderna, que estamos falando aqui, a Igreja Católica, ela ainda, quer queira, quer não, era a grande senhora
né, que foi na Idade Média, a Grande Senhora Feudal, era a instituição mais rica e mais poderosa daquele mundo, daquela época. Claro que nesse contexto aí, de reformas protestantes, a Igreja Católica vai perder um pouco do seu poderio, né, porque vai surgir outras religiões e as pessoas vão ter o direito de escolha para qual igreja ir, né? Então, a Contra-Reforma Católica, ela vem com esse intuito, né? De não perder mais fiéis ou de reaver aqueles fiéis já perdidos. E é criado aí justamente o Index, a Inquisição, entre outras coisas, né? Como, por exemplo, algumas ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, né? As ordens dos jesuítas, tá certo? Bom, gente, a atividade vai estar disponível juntamente aí com esse vídeo explicativo de revisão, né? E prestem atenção, sigam as instruções direitinho. Que Deus abençoe a cada um, a cada família. Próxima aula, se Deus quiser, trabalharemos pelo Google Meet, porque aí eu já vou estar com o novo celular, porque aí a aula vai ficar de qualidade, assim, porque com o meu celular antigo estava travando muito, né, como vocês viram, e também a questão do áudio estava ruim, porque o celular está realmente muito bugado, né, ou seja, tem que ter um novo para dar suporte a todas essas aulas, porque tia Mônica tem 10 turmas, né? Então, próxima aula, se Deus quiser, será online, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus.